Mais uma vez vou desejar-vos uma boa tarde. Kandi nongere nshima Imana kubw'uyu mugoroba. E também agradecer a Deus por esta tarde. Imvura mukanya iraguye, ntekereza ko iri teraniro ritaza gukunda. Há bocado, quando começou a chover, eu pensei que não íamos se reunir aqui, mas Ariko Imana idukoreye ibitangaza bigaragara yuko uyu munsi tugize umugisha nubwo hari imbeho nyinshi cyane. Mas Deus operou milagres, apesar de que está frio, mas Deus fez com que nós estivéssemos neste lugar. Reka nsabe bamumpera indi mikrofone ivuga nk'iyanjye uko irimo kuvuga. Mudufashe abari ku byuma kugira ngo ibivuga neza. Murakoze cyane. Muri uyu mugoroba rero reka nshimire abantu biteguye kubatizwa. Muito obrigado. Nesta tarde vou agradecer as pessoas que estão preparados para serem batizados. Uyu munsi hari abatabashije kuza uko dufite n'abandi bantu bazabatizwa baturuka kure. Hoje há pessoas que não conseguiram chegar, vão batizar, mas só que vivem um pouco distante daqui. Reka rero nshimire ababonetse bakuzuza ibisabwa. Então vou agradecer aqueles que conseguiram chegar e preencheram o que era necessário. Abayobozi b'itorero basanzwe babakurikirana bahamagare n'abandi kugira ngo bashake ukuntu buzuza ibisabwa. Os dirigentes da igreja devem contactar outros também para vir preencher aquilo que é preciso. Nzi neza kandi ko Imana irimo kudufasha cyane muri uyu mugoroba, ariko cyane cyane mbakangurira kwiga ibyigisho bya mu gitondo turimo kwiga. Eu sei muito bem, sem dúvida, que Deus está nos ajudar nesta tarde, mas o que eu vou pedir é pedir para que possam acordar para nos reunirmos naqueles estudos das manhãs. Ni ibyigisho byo gufasha abizera kuba mu itorero bazi ibyo barimo ibyo ari byo. São estudos que ajudam os membros de pertencer a essa igreja sabendo o que estão a fazer. Reka rero mbanze mbere yuko twiga muri uyu mugoroba mbanze nsubize ibibazo abantu bambajije. Nesta tarde, antes de começarmos os nossos estudos, vou responder perguntas que as pessoas me fizeram. Hari icyigisho twigishije umuntu yambajijemo ikibazo arimo kumbaza ati se ko muvuga ko hariho abahanuzi b'ibinyoma bazarwanya ijambo ry'Imana, none ubu muri iki gihe nta bahanuzi nyakuri bakiriho bashobora kuba baguhanurira ibijyanye no gushaka kw'Imana? A pessoa perguntou sobre o estudo que estivemos, que fala sobre falsos profetas. A pergunta dele é o seguinte: se vocês estão a ensinar que agora só existem falsos profetas que estão contra as coisas verdadeiras de Deus, então hoje em dia não existe profetas verdadeiros que podem profetizar boas coisas que vêm de Deus. Igisubizo cyari kiri muri icyo cyigisho aho nerekanye Yeremiya 23 guturuka ku murongo wa 23 kumanuka. A resposta estava mesmo naquele estudo onde nós lemos no livro de Jeremias 23, guturuka ku murongo wa 23 kumanuka. Versículo 23 para baixo. Hagaragaza impamvu nyamukuru zizaza zisunika abahanuzi b'ibinyoma bahanurira abantu iby'imitima yabishaka. Ali mostra os porquês que vai existir muitos falsos profetas, porque eles só vão profetizar aquilo que os corações das pessoas desejam. Kandi abahanuzi b'ibinyoma twarabyize ubushize ko bazafatira abantu mu bibazo byabo. E também vimos que falsos profetas, eles vão conseguir enganar as pessoas por causa dos problemas que as pessoas têm. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none umuntu uri mu itorero ry'Imana tumugira inama ko Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bihagije. É por isso que a pessoa que está na casa de Deus ou na igreja de Deus
nós aconselhamos de que a Bíblia e o espírito de profecia é suficiente. ikintu kigaragara ni kimwe, ubu buryo turimo gukoresha bwo kwigisha abantu ijambo ry'Imana bakamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ubu ni bwo buryo bwiza bwo guhanura kuruta guhanurira abantu ibiryo, imodoka n'ibindi. O que nós vimos é que a boa forma de profetizar para as pessoas é essa forma que nós estamos a ensinar a palavra de Deus, coisas verdadeiras. Isso é maior do que profetizar sobre comida, sobre riqueza. Hari itorero rimwe ryashimwe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 rishimiwe ikintu gikomeye. Reka turebe itorero rya Efeso. Há uma igreja que foi elogiada aqui na Bíblia por causa de alguma coisa que essa igreja fez. Vamos ver no livro de Apocalipse. Igice cya 2, Ibyahishuwe igice cya 2. Apocalipse capítulo 2, umurongo wa 2. versículo 2. Nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyengeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ikintu kigaragara rero, iri torero ryashimiwe ubunararibonye bwo gucukumbura ukareba umuntu ukamenya niba ari intumwa y'Imana cyangwa atariyo. O que nós acabamos de ver aqui é que essa igreja foi elogiada por causa de saber distinguir pessoas que são falsos profetas e outros que são que falam a verdade. Ikindi kintu cya kabiri ndagusubirisha wowe na amagambo ari mu gutegeka kwa 2 igice cya 13. Outra resposta eu vou usar palavras que estão no livro de Deuteronômios. Igice cya 13. Deuteronômios 13. umurongo wa 2. Versículo 2. Bishoboka ko ushobora kuba ari n'umurongo wa mbere ku gice cya 13 wareba. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukire izindi mana utigeze kumenya tuzikorere, ntuzemera amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e servamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Yego, ikintu kigaragara hano ni kimwe. Bibiliya yatangiye tubwira ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi akavuga ibintu bikaba. O que nós estamos a ver aqui, a Bíblia está a dizer, se haver um profeta profetizar algumas coisas e acontecer. Ariko ikibyihishe inyuma ari ukugukura mu Mana cyangwa kugukura mu ijambo ryayo. Ibyo bintu Bibiliya ivuga ko Imana izabikugerageza ngo irebe ko uzi gutandukanya icyiza n'ikibi, ntabwo ukwiye kumvira umuhanuzi nubwo ibyo yavuze byasohoye. Mas esse tal profecia, se for para te tirar
se for para te tirar em Deus ou na palavra de Deus, apesar de que essas coisas podem se concretizar, você deve vigiar e não podes aceitar essa profecia. reka rero nimuke ku kibazo cya kabiri. Outra pergunta, a segunda pergunta. Turimo kwiga ibitabo bitatu umuntu uburyo Imana ikura umuntu mu gitabo cy'urupfu, none ni ryari imbabazi zirangirira ku muntu akiri muzima. Quando nós estávamos a estudar sobre 3 livros que existem lá no céu, que escreve as coisas, as nossas obras. Então a pessoa fez a pergunta dizendo: quando é que acaba a graça ou perdão para um pecador? Ikintu rero igisubizo cy'iki nzakimusubiza mu kibwirizwa tuziga ku wa nyuma. A resposta a pessoa vai encontrar na lição que vamos ter na sexta-feira. Ikibazo cya gatatu ni uwabazaga ese umukristo agomba kurya ibiki bidashobora kumubera igisitaza muri iyi minsi isoza amateka y'isi. A última pergunta é: o que é que um cristão deve consumir ou deve comer que não pode lhe fazer prejudicar a sua saúde nesses últimos tempos? Ikintu kigaragara nuko usabwa kwitoza indyo ya gikristo, ibyo kurya by'ibimera, ukarya imbuto, ukagabanya ndetse rimwe na rimwe ukanahagarika ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa. O que nós vimos é que devemos treinar ou devemos adotar um costume de consumir coisas naturais que vêm da terra, frutas e outras coisas de legumes, e tentar abandonar todos os alimentos que vêm dos animais. Kubw'ibyo rero turakurarika kuzaza uboneka mu materaniro y'itorero ryacu ku isabato, kuko ibi bintu babyiga buri sabato mu gitondo. É por isso que eu quero te convidar para você sempre estar presente nos nossos estudos de manhã, nos sábados, porque sempre aprendemos essas coisas no sábado, nas manhãs. Nanjye ubwanjye uzashaka akanya ngira ibyo ngusobanurira, ariko biba byiza kubanza kumenya ubuzima bwawe n'ibyo bukeneye mbere y'uko wirukanka ujya gutoranya ibyo urya, kuko ibyo turya nanone hari igihe biterwa n'uko umubiri wacu uteye. Também pode procurar a ele para te dar alguns conselhos, mas também deve saber que quando nós escolhemos coisas para comer, devemos escolher por causa de como está o nosso organismo, ou o que é que o teu organismo precisa do momento para você consumir. Ikibazo kindi ni ikibazo twabajijwe n'umuntu wabajije amagambo ari muri Yesaya 56:9 kugeza kwa 11. Aya magambo wenda nagira ngo nyavuge nyasome, noneho niturangiza tubaze ikibazo yabajije. A outra pergunta é alguém que perguntou versículo que está no livro de Isaías 56:9 até 11. Vamos ler para depois responder. Umurongo wa 10 w'igice cya 56 Yesaya: abarinzi be ni impumyi, bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira, ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, n'abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. 9 diz o seguinte: vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais sons são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu
caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. ikintu kigaragara iri somo abantu barigiyemo bajya gushaka kuvuga ko rivuga ko nta muntu ukwiye gutanga amaturo na kimwe mu icumi. Esse versículo, as pessoas quando tentaram entender melhor, eles logo deram um significado de que ninguém pode dar dízimo e oferta. Uyu ni umuburo Imana yahaga abantu bo mu gihe cya Yesaya bari bafite izindi nenge zabo, ariko ntabwo Imana yari ivuze ko ikuyeho ibyo yari yarasabye mu murimo wayo. Esse aviso aconteceu no tempo de Isaías, mas Deus estava a falar de outra coisa, não era sobre o costume daquilo que existia na igreja ou no templo. Hano harimo ijambo rivuga ngo kwishakira indamu mu buryo bwose, ntabwo umuntu ukorera Imana agomba gushaka indamu mu bintu byayo. Aqui falaram de que eles são preguiçosos e procuram seus lucros nas coisas de Deus ou nas coisas sagradas. Então, alguém que serve a Deus não deve procurar se beneficiar nas coisas sagradas ou nas coisas de Deus. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo mubizane mu nzu yanjye, urugo rwanjye rwuzuremo ibyo kurya. A palavra de Deus já fala de que tragam coisas na minha casa, tragam alimentos na minha casa, ofertas de dízimo, para que a minha casa tenha mantimentos. Gushyigikira kwawe umurimo ugomba kubizana mu nzu y'Imana, ariko si wowe ugomba gutegeka uko bigenda. Apoiar o serviço de Deus você tem que fazer, mas você não pode mandar como deve usar o que você trouxe. Iyo bigeze mu nzu y'Imana rero naho harimo abantu batandukanye. Quando essas coisas chegam na casa de Deus, existem pessoas diferentes. Uyu munsi wa none dufite abapastoro, dufite abavugabutumwa nk'uko umeze, ariko dufitemo n'abandi bayobozi b'itorero basanzwe. Hoje em dia nós temos pastores, temos pregadores assim como ele, e temos outras pessoas normais como anciões da igreja. Nk'uko abadiyakoni bashyirwaho barambikwaho ibiganza n'abakuru b'itoro bakarambikwaho ibiganza, nanjye niko mba nararambitsweho ibiganza bisanzwe. Assim como diáconos são ungidos e os anciões também, ele também foi ungido assim mesmo como eles. Ariko pasteri we abatunzwe n'umurimo w'Imana, ni nawe uhagarariye itorero, ugenzura ibyo akamenya uko bikoreshwa. Ni ikosa rikomeye kwitiranya umuvugabutumwa cyangwa umukuru w'itorero ukamwitiranya na pasteri. Mas o pastor, ele foi ungido só para fazer a obra de Deus, ele não faz mais nada. Então, é um erro muito grave quando você começa a confundir o pastor e o pregador e os anciões, porque o pastor é que organiza como essas coisas ou o que vem da casa de Deus deve ser usado. Mu kazi kanjye ka buri munsi njyewe nkora mu burezi. A vida dele diária, ou a profissão dele, ele é um professor. Abakuru b'itorero bari hano abenshi ni abacuruzi. Os anciões que estão aqui, a maioria são negociantes. Ariko pasteri we nta yindi nshingano aba agomba gukora uretse gukurikirana umukumbi no kwita ku murimo w'Imana. Mas o pastor não faz mais nada além de se preocupar com o rebanho e o trabalho de Deus. Igihe cyose rero amarangamutima azagufata, ibintu ntubyerekezaho Imana yagennye, uzaba uri mu mafuta akomeye. Então, sempre quando você ser tomado com essa emoção e você começar a olhar as coisas de uma outra forma que não está escrito na palavra de Deus, você estará a cometer um erro grave. Guca ahantu ku muhanda ukabona umuntu usabiriza cyangwa umuntu akaguhamagara ari mu bitaro akubwira ko agiye kuburara, cya 10 akaba ari cyo werekeza aho ngo byose ni iby'Imana, ubutekereje nabi. Quando você passar na rua ver alguém a mendigar ou alguém te chamar no hospital para lhe ajudar
e você começar a pensar e tocar no dízimo do Senhor, aí você estará a cometer um erro. kuba umubwiriza wamukunze ukavuga uti rwose uyu muntu akora avunika reka muhereze ukamuhereza icyacumi, ntabwo ari byo. Se você gostar de um pregador que trabalha é muito esforçado e você querer dar alguma coisa a ele e pensar levar o dízimo, entregar a ele, isso é muito errado. Kuba waremereye korara amafaranga cyangwa amafaranga y'inyubako murimo kubaka urusengero ukabona wayabuze ugakora mu cyacumi ngo uyashyireyo, naryo ni ikosa. Se você aceitar ajudar o grupo coral ou na construção e depois você vai descobrir que não tem dinheiro, começar a pensar em levar o dízimo para cobrir aquilo que você devia fazer, isso também é muito errado. Ntimugakorere Imana mu buryo mwumva mwebwe mwiteganyiriza bwaba bwiza, mujye mukorera Imana mu buryo yagennye n'ubwo bwaba bubagora. Não pode servir a Deus da forma como você acha que é fácil para ti ou que é melhor. Você deve servir a Deus no caminho ou da forma como Deus ordenou. Ndatekereza rero uyu nabona atanyuzwe n'ibisubizo muhaye azaze mwereke ibyo musobanuriye aho byanditse. E se essa pessoa que fez essa pergunta agora não estiver satisfeito com essa resposta, pode aproximar a ele para lhe dar mais explicação. Mfite igitabo cyitwa Ubusonga, mfite amasomo ya Bibiliya, ariko uyu mwanya ndifuza ko nahagarikira gusubiza ibibazo, utanyuzwe ashobora kuzandeba tugakomeza. Ele tem livro que se chama Mordomia. Yego, ashobora kuzandeba. Então também tem a Bíblia. Se você não estar satisfeito, procura ele para mais explicação. Yego. Reka mbasabe rero mu gihe juru dusenge dutangire kwiga icyigisho cyacu cy'uyu mugoroba. Vou pedir para se colocar em pé e